Olá, seja muito bem-vinda a mais umas Conversas com a Marta. É um lugar no feminino para falarmos de temas muito importantes para a nossa evolução. Vamos continuar com a sequência das 13 luas. Nós já exploramos a lua magnética, da mulher do chamamento, a que veio reunir, a que veio iniciar. Também já passamos pela lua lunar, que é a mulher que sente tudo, a mulher que é espelho de todos e que precisa de aprender a ser espelho de si mesma primeiro. Os links de ambos os episódios estão na descrição para poderes aceder com muito mais facilidade quando quiseres. Hoje entramos na terceira lua, que é a lua elétrica, que é o portal do fogo em serviço. Se nasceste entre 20 de setembro e 17 de outubro, este episódio é para ti. Por isso pega em papel, em caneta e o teu chá e a partir de agora presta toda a atenção a tudo aquilo que eu te vou revelar. A lua elétrica ela vai de 20 de setembro a 17 de outubro, como eu disse, é a terceira lua desta roda do Sagrado Feminino. A primeira foi a lua do impulso, a segunda foi a lua da dualidade e este é o momento em que a alma diz: eu já sei o que vim fazer e eu estou pronta para avançar. A palavra desta lua é serviço, mas não um serviço em sacrifício, é o serviço de fogo vivo, da energia que se move porque não consegue não se mexer. Quem é esta mulher? É a catalisadora. A que entra num espaço e alguma coisa muda. Não porque ela anuncie que vai mudar as coisas, mas porque a sua presença ativa aquilo que estava adormecido ou estagnado nos outros. É a que age quando os outros ainda estão a deliberar. É que dá o primeiro passo quando o grupo ainda hesita. É que tem as ideias, aquela que recebe as ideias mais rápido do que tantas vezes consegue sequer articular e tem uma necessidade de concretizar que muitas vezes não espera o momento certo. Ela é intensa, ela é rápida, veloz e muitas vezes incompreendida na sua urgência porque os outros ainda não viram aquilo que ela já viu. E é a mulher que mais frequentemente chega, isso mesmo, ao esgotamento. Sem perceber que chegou lá sequer. Porque o fogo que a move, ele é genuíno. Mas genuíno não significa inesgotável. Então este portal atravessa 2 meses, setembro e outubro. E como sempre nesta sequência, cada mês traz uma vibração numerológica diferente que molda a infância de forma muito distinta. Então, para quem nasce em setembro, a vibração é o 9, o número do altruísmo, da finalização de ciclos, da sensibilidade ao coletivo. E eu explorei muito em profundidade a criança do 9 no episódio da Lua Lunar. A criança que aprendeu que os seus sentimentos vêm depois, que o seu papel é cuidar, que o amor se ganha através do serviço. Se nasceste em setembro e queres aprofundar esta camada, vai ouvir o episódio da Lua Lunar. O link está na descrição. Mas hoje eu quero falar sobre outubro, sobre quem nasce, sobre a vibração do número 1. E o 1 é, obviamente, o começo de tudo. É o primeiro número, o impulso primordial de existir, de se diferenciar, de ser. Então, a criança que nasce em outubro chegou ao mundo com uma força de vontade de se expressar desde muito cedo. Tem uma clareza sobre aquilo que ela quer, que pode parecer muitas vezes teimosia ou arrogância, e muitas vezes é exatamente isso que lhe chamam. Tem uma necessidade profunda de ser ela própria, de não se diluir no que os outros esperam dela, de traçar o seu próprio caminho. E isso criou um problema muito específico na infância. E eu vou já explicar qual foi. Porque uma criança com esta força de identidade, num ambiente que valoriza conformidade, aprende rapidamente que ser diferente é perigoso, que a sua identidade assusta, que é mais seguro dobrar do que quebrar e instala-se uma contradição devastadora que pode muitas vezes durar anos e anos. Eu sou líder, mas eu não me permito liderar. Ou não me é permitido de liderar. A criança do 1 que aprendeu a suprimir a sua força, essa força não desaparece, ela fica submersa. E emerge de formas que o mundo chama tantas vezes de agressividade, de impaciência, de dificuldade de receber orientação ou ordens.
quando na verdade é simplesmente uma alma que veio para iniciar e que está presa num sistema que lhe pede para ser rebanho e não criar muitas ondas. A ferida mais profunda desta vibração é a solidão do pioneiro. Vai sempre à frente e por isso vai sempre sozinha e aprende a esconder a sua necessidade de ser acompanhada, porque o seu papel sempre foi a de abrir caminhos, não precisar de alguém que vá com ela, mas nem sempre isso é verdade. Então a infância, aquilo que se instalou na infância, seja pela via do 9, a criança que aprendeu a cuidar para ser amada, ou pela via do 1, que é a criança que aprendeu a suprimir a sua força para ser aceite, ambas chegam à vida adulta com uma versão de um mesmo padrão. Fazem, dão, servem, movem-se, movimentam-se, mas raramente sabem parar para receber. A criança elétrica foi muitas vezes aquela com mais energia na sala e esse excesso de energia foi frequentemente mal interpretado. Foi chamado de agitação, de criança difícil, de irrequieta. Então o ambiente ele não soube como conter essa intensidade sem a reprimir. E então ela aprendeu que a sua energia em movimento é aceitável apenas quando está ao serviço dos outros. Faz sentido? Que pode arder desde que haja e que o faça para servir alguém. E o que não lhe ensinaram foi a diferença entre o fogo que serve porque transborda e o fogo que serve porque está em escravidão. Mas há o lado bom, os dons e a potência então desta lua. Há um outro lado desta lua que é absolutamente extraordinário. A mulher elétrica, ela tem uma energia catalisadora que é rara e que o mundo precisa profundamente. Tem o dom de ativação. Onde ela está, o que estava adormecido desperta. Não porque ela force nada disso, não é esse o movimento dela, mas porque o seu campo tem uma qualidade elétrica que passa para os outros, involuntariamente. Então, as pessoas saem de uma conversa com ela com muito mais energia do que aquilo que tinham quando chegaram. Tem o dom de ação corajosa. Avançam quando os outros hesitam, porque nela existe uma confiança visceral naquilo que ela sente que é verdadeiro. É a primeira a atravessar a porta que os outros ainda estão a avaliar se é seguro. Tem uma capacidade espontânea que não precisa de condições perfeitas para emergir. Ela cria um movimento em conversas, em caos até. O que é para os outros um obstáculo, para ela é matéria-prima. E tem uma devoção ao serviço que é genuína, não de performance, não calculista. Quando ela encontra uma causa que a transcende, ela torna-se literalmente imparável. A potência desta mulher está na capacidade de transformar o invisível em movimento, em ação. Ela não espera que as condições estejam perfeitas ou ideais. Ela cria as condições enquanto avança. Não é lindo? Os maiores desafios desta lua elétrica, têm todos a mesma raiz. O fogo sem recipiente. O maior problema é este serviço sendo em sacrifício. Ela serve até ao esgotamento e ela não percebe que cruzou essa linha, porque o fogo que sente parece sempre ter reservas invisíveis e o corpo colapsa antes da mente reconhecer que chegou ao limite. Depois há a impulsividade. Ela age rápido, o que é um dom, mas às vezes ela age antes de perceber completamente o que precisa ser feito. Ela queima pontes que poderia ter atravessado com muito mais calma. Ela diz o que pensa antes de avaliar se é o momento certo. E há também uma raiva reprimida que precisa ser reconhecida e tornada consciente. A mulher elétrica, que aprendeu em criança a suprimir a sua força, acumula uma espécie de raiva silenciosa que emerge tantas vezes de formas completamente inesperadas. Intensividade excessiva em situações pequenas, explosões que parecem completamente desproporcionais à situação, ou o oposto, um controle tão rígido da sua própria energia que ela paralisa.
E por baixo de tudo isto, o desafio mais sutil, a dificuldade em receber. Ela sabe dar energia, atenção, serviço, ação, mas quando alguém lhe quer dar, há uma espécie de desconexão dela mesma. Como se receber fosse parar, como se parar fosse perder-se ou desligar-se de quem ela é. Reconheces? O grande convite para a mulher que nasce nesta lua é este. O fogo sagrado precisa de um recipiente, pois é ele que transforma a chama em luz sustentada. Uma vela arde durante horas, mas um papel em chamas dura segundos. Então, a diferença não é a intensidade do fogo, é a qualidade do recipiente. O convite é aprenderes a ser recipiente de ti mesma. Criar as estruturas de descanso, de pausa, de receber, que permitem que o teu fogo arda de uma forma sustentável, em vez de colapsares em explosões, em sensações de vazio. É também aprender a distinguir o que é serviço que nasce da plenitude, onde dar é um transbordar natural, do serviço que nasce do vazio, onde dar é uma forma de escapares de ti mesma. Um serve, mas o outro esgota-te. E quando a lua elétrica aprende a gerir o seu fogo, quando ela descobre que descansar é sagrado, que receber é parte do ciclo, que a sua energia tem um impacto muito maior quando é sustentada, torna-se numa das forças mais transformadoras que existe. Porque há uma diferença enorme entre a chama que queima tudo à sua volta, e a luz que ilumina sem consumir. O teu fogo, ele é real, mas o convite é torná-lo eterno. Eu vou deixar-te 3 perguntas para levares para esta semana. A primeira pergunta: onde é que o teu serviço se tornou sacrifício? E quando? Segunda pergunta: quando foi a última vez que descansaste completamente? Sem culpa, sem lista de tarefas mental, sem sentires que devias estar a fazer outra coisa qualquer. Quando foi? E a terceira pergunta: o que é que se tornaria possível na tua vida se o teu fogo ardesse de forma sustentável em vez de em explosões seguidas de colapso? O que é que iria acontecer? Tudo aquilo que nós exploramos hoje, o fogo, o serviço, o esgotamento, a raiva por baixo da dedicação, está tudo descrito no teu mapa natal, como uma precisão que ainda hoje me surpreende. O eixo Karma-Dharma revela exatamente onde está o teu padrão de dar até à exaustão e onde está o caminho de volta à plenitude, onde a tua energia está a ser drenada por padrões que já não servem mais e onde está o caminho de alinhamento, onde o teu fogo arde com intensidade e prazer. Estamos no segundo semestre de 2026, os ciclos da astrologia neste momento estão mesmo muito específicos. Há janelas de oportunidade que estão a abrir-se agora para mulheres de fogo como tu. Janelas que pedem ação alinhada, não ação exausta. O estudo que eu faço não é apenas uma leitura do teu mapa natal, é um momento onde eu me conecto com os teus guias, eu trago a orientação direta deles, um acesso aos teus registros akáshicos, é cura, clareza. Se isto ressoa, eu deixo a descrição no link para entrares em contacto com a equipa, pedes informações sobre a sessão Karma Dharma. O que está reservado para ti já existe, só precisa de ser visto, não te esqueças. E se gostaste deste conteúdo, deixa um gosto e ajudas-me a chegar mais longe para que eu possa continuar a manter este projeto. O link da nossa comunidade do Telegram, da Morada das Sacerdotisas, está também na descrição. Uma comunidade de mulheres magas que querem trazer-se inteiras e soberanas ao mundo. Se ainda não subscreveste o canal do YouTube, faz isso agora. Assim recebes as notificações do lançamento de cada episódio, para não perderes pitada. E se esta é a tua lua, deixa os teus comentários. Diz-me aquilo que te surpreendeu, aquilo com que te identificaste. Vou adorar ler o teu comentário, a tua partilha. E vemo-nos
no próximo episódio.